O que a gente não sabe ainda sobre os buracos negros, assim, que seria interessante? O que você acha que é, pra você, assim, o que te encanta mais ainda? Assim, tem uma coisa que é o que me encanta mais, mas eu acho que a gente nunca vai saber essa resposta, que é o que é a singularidade de um buraco negro, que é exatamente o que está lá no centro dele. É ele em específico, né? O que está no centro do buraco negro, a gente não sabe o que é exatamente, porque ali acontece um grande problema. O buraco negro, ele é um objeto assim de extrema campo gravitacional. Então é a gravidade ao true nature ali, tipo, é a gravidade. E só que aí é a gravidade em um ponto. E existe um problema, porque o que é ponto, né, quando a gente fala de pontos em física, né, partículas e etc., quem trata isso é a mecânica quântica. E a mecânica quântica, ela é uma teoria muito bem estabelecida, nunca errou, inclusive muita gente fala que é a teoria mais bem sucedida da física, porque todas as coisas que ela preveu deu certo. Por exemplo, o Bose de Higgs foi uma previsão da mecânica quântica e teve a observação de fato. Então, assim, a mecânica quântica, ela nunca errou. E ela trata do muito pequeno, as coisas do muito pequeno. E a relatividade, por outro lado, é o que trata mais do muito grande, da gravidade. Então, a teoria da gravidade é a relatividade geral. E ela também nunca errou. Desde que Einstein introduziu, nunca teve... Tem até aquela piada, né? Einstein nunca esteve errado. Porque ele nunca teve mesmo. Só que Na época, desculpa te interromper, na época ele não conseguia observar isso, era só contas. Era só conta. Ele gostava muito, assim, de ter testes mentais. Então, ele ficava pensando muito sobre as coisas. Inclusive, a relatividade geral veio porque ele estava estudando a física de Newton, né, sobre a lei da gravitação universal e tal. E ele começou a ponderar sobre a questão de um homem. Ele até escreve isso numa carta, né? Ele fala que é o pensamento mais feliz da vida dele foi quando ele estava sentado ponderando sobre um homem num telhado e se esse homem caísse do telhado. E aí, para o homem, ele estaria parado e o chão que ia vir em direção ao homem. Só que quem olhasse de fora é o homem que está caindo, não o chão que está indo. E isso incomodava muito Einstein. Porque como que no mesmo referencial, assim, tipo, referenciais diferentes, a gente pode ver de forma diferente. E como que um é a aceleração, né? Porque pro cara ali é o chão que está vindo em direção a ele. Só que pra gente olhando de fora é a gravidade que está agindo. Então como que a aceleração e a gravidade é a mesma coisa? E isso incomodava muito Einstein. E ele, assim, passou anos da vida dele pensando sobre isso, e aí ele sacou a relatividade geral. Foi a grande sacada dele. E, inclusive, aí ele percebeu que o tempo é relativo, que o tempo para o homem é diferente do tempo de quem está fora olhando. Então, assim, era por uma sacada mental do Einstein, assim, que incomodou muito ele. Ele foi lá e fez toda essa teoria da relatividade geral, assim. E tudo conta, era conta e pensamento só. Tipo, não tinha observação. Que foda, né? Então, a observação veio, acho que 5 anos depois, quando o Einstein já tinha publicado os seus artigos de relatividade geral, e aí fizeram por eclipse, porque um dos argumentos de Einstein com a relatividade geral é que a gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Então, todos os objetos que têm massa, eles curvam o espaço-tempo. E aí, o Sol, como tem massa, ele está curvando o espaço-tempo, e é por isso que os planetas estão orbitando. Só que, além disso, tudo que estiver atrás, por exemplo, um fóton que está vindo e passando perto do Sol, ele também é curvado pelo espaço-tempo. Então, isso foi o que o Einstein concluiu. E aí, o que eles fizeram? Então, beleza, vamos esperar um eclipse. A gente tem a estrela. Vamos ver a posição dessa estrela durante o eclipse e em posições diferentes na Terra e depois do eclipse. E aí, fizeram os cálculos, inclusive o Brasil fez parte, porque foi lá o eclipse de Sobral. Parte do pessoal, né, dos pesquisadores estavam aqui no Brasil, e aí eles perceberam que, de fato, o Sol curva o espaço-tempo, e aí essa foi uma das primeiras observações da que a teoria de Einstein estava certa. Então, assim, veio 5 anos depois, e assim, desde então nunca errou. Ela passou por inúmeros testes desde então, e assim, nunca teve erro. E aí existe esse problema, porque se essa nunca teve erro e a outra também nunca teve erro, as duas explicam muito bem a parte que elas dominam. Só que elas não se conversam muito bem. A relatividade não aceita a mecânica quântica muito bem, a mecânica quântica não aceita a gravidade. Você não consegue juntar as duas. Só que as duas dão certo. Só que as duas dão certo. Então elas têm que conversar, de alguma forma. E aí tem uma coisa no mundo, né, duas coisas, na verdade, no universo, que a gente sabe que elas têm que conversar, só que a gente não sabe como. Que é a singularidade dos buracos negros e a singularidade que deu origem ao universo, o Big Bang. E o que define singularidade?
A singularidade, a definição que a gente usa hoje é um ponto no espaço-tempo, assim, é ali onde está toda a matéria do buraco negro está concentrada. Então, é um ponto com muita matéria, com densidade, assim, tendendo ao infinito, né? Porque é um ponto com volume tendendo a zero e há uma massa gigantesca. Então, é um ponto. A gente não sabe definir muito bem o que é a singularidade, porque justamente essas duas áreas não conversam. Então, é uma coisa que tem muita gravidade ali, tipo, um campo gravitacional extremamente intenso, mas é um ponto que é a mecânica quântica que tem que explicar. E as duas, chega ali, a mecânica quântica quebra, a relatividade geral quebra. E aí as duas não conseguem conversar, e assim, a gente não sabe... Assim, tem várias teorias que se propõem a resolver esse problema, como a teoria das cordas, que ficou famosa. Ela se propõe como uma possível gravitação quântica, que seria essa área da junção das duas, mas até hoje, assim, nenhuma deu certo até agora. Então, assim, é um grande mistério. Inclusive, o Einstein mesmo passou os últimos anos da vida dele trabalhando para isso e ele não conseguiu chegar numa conclusão. Caramba. Então, é o que me... Assim, eu acho que a singularidade é o que me deixa mais intrigada, assim, mas eu acho que a gente nunca vai saber o que é ao mesmo tempo, então... Será que não vai existir um carinha, tipo um Einstein 2.0 pra fazer isso aí? Então, acho que sim, só que uma diferença do que aconteceu com Einstein e que aconteceria agora é que o Einstein, ele trabalhou com as coisas do muito grande. Tanto, aliás, na mecânica quântica também, você consegue observar, você consegue ter experimentos que provem aquilo. Agora, na singularidade, a gente não consegue provar. Então, a gente pode falar qualquer coisa. Eu posso falar aqui que é um unicórnio que está ali no centro. Você não tem como provar que está errado, porque a gente não consegue ter acesso àquilo ali. E a própria teoria das cordas mesmo, apesar dela trabalhar falando que as partículas são cordas, né, seriam oscilações, a gente não consegue ter acesso a um microscópio tão potente para conseguir ter acesso a isso. Então, assim, a gente não consegue observar. E isso falha o método científico. Então, não consegue passar pelo método científico, então acaba não avançando. E a teoria das cordas, ela não é uma teoria na física, porque ela não passou pelo método científico. Então, assim, na física, ela não pode ser considerada teoria, ela é uma hipótese ainda. Mas ela tem o nome de teoria porque na matemática ela passa por teoria. Porque ela tem os grupos de axiomas e teoremas que funcionam dentro da matemática. Então, nela é uma teoria, por isso que ela recebe esse nome de teoria das cordas. Mas na física ela não é. Na física ela é uma hipótese ainda. Então, a descoberta assim, do que é a singularidade do buraco negro está limitada pela tecnologia? Assim, a gravitação... Que a gente tem hoje? A gravitação quântica, sim. Mas já o buraco negro tá limitado pela própria física. Porque a definição dele é tudo que entra nele não sai. Então, assim, a luz, que é a forma como a gente consegue ter acesso às coisas, né? A gente observa o universo graças à luz. A gente não tem... O buraco negro, nada escapa dele, né? Então, a gente nunca vai ter uma informação vindo do centro. E, então, a gente não consegue ter o acesso, assim, o próprio limite físico mesmo. A mesma coisa acontece com a singularidade, mas de uma forma meio oposta. Porque as coisas estão se afastando muito rápido da gente. E aí tem aquela coisa, né? Quanto mais longe a gente olha, mais no passado a gente está olhando. Só que como as coisas estão muito afastando muito rápido e o universo está se expandindo muito rápido, chega um ponto que a gente não vai ter mais acesso, que a luz não vai conseguir chegar até a gente. Então, o ponto que era onde a gente observaria, entre aspas, o Big Bang, né? Porque tem aquela coisa, o Big Bang foi em todo lugar e ao mesmo tempo foi em lugar nenhum. A gente não ia conseguir observar nunca. Então, tem essas limitações da física mesmo, que ela não deixa a gente responder essas perguntas. Cara, que doideira isso. Se for pensar, deixa meio louco. Então, o que exatamente é o buraco negro, assim, em termos simples? O que é o buraco negro? A história do buraco negro é um pouco engraçada, na verdade, porque o Einstein introduziu, então, essas equações, né? Porque ele estava realmente pensando sobre isso do homem caindo do telhado e tal. Aí ele introduziu a relatividade geral. E assim, o que a relatividade geral diz é como que a matéria, e além disso o Einstein já tinha mostrado em uns artigos anteriores que energia e matéria é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, né? Que é aquela famosa equaçãozinha, E igual a mc ao quadrado, vem disso aí. E ele provou isso. Então ele mostrou como a massa ou a energia curva o espaço-tempo e como que o espaço-tempo diz a matéria como se mover. Então, por exemplo, como que o Sol está curvando o espaço-tempo e como que esse espaço-tempo está fazendo a Terra orbitar o Sol.
né? Então, isso é o que as equações do Einstein descrevem. Mas, curiosamente, o Einstein simplesmente publicou essas equações e ele nem achou que ia ter solução para isso. Ele simplesmente falou, ó, tá aí no mundo, tá aqui, essa é a minha contribuição, tchau. Uns anos depois, né, um ano depois mais ou menos, um físico chamado Karl Schwarzschild, ele estava no fronte da Primeira Guerra Mundial, então assim, ele era soldado na Primeira Guerra Mundial, e assim, durante o tempo livre dele, ele estudava as equações de Einstein. Que legal. E aí ele começou a pensar sobre as equações de Einstein para um objeto esférico, como uma estrela, por exemplo. E ele chegou numa solução e mandou para Einstein. E o Einstein, assim, tem até carta dos dois também, eles falando, nossa, eu nem esperava que alguém encontrar uma solução para minhas equações num tempo hábil, assim, né? E aí, só que aí, quando eles estavam observando essa equação, o que eles perceberam é que para uma dada massa e um dado raio, a curvatura ia ser tão intensa, mas tão intensa, que a luz não ia conseguir escapar. Então, nada ia conseguir escapar. E aí, na época, eles colocaram o nome de estrela congelada ou estrela negra, porque justamente o Schwarzschild estava estudando estrelas, né? Então, fez sentido colocar tudo de estrela. E aí eles falaram, tá, mas esse objeto é só uma curiosidade matemática, não existe no universo, nem nada. E aí, com o tempo... Então os caras já tinham essa noção de que poderia ter alguma coisa ali que nada escapa. Sim, já tinha. Eles encontraram matematicamente a solução para o buraco negro. Só que eles assim, acharam que não existia. Tanto o Einstein quanto o Schwarzschild, eles morreram achando que buracos negros não existiam. Que era simplesmente uma curiosidade matemática. E aí é isso. O que é um buraco negro é o que eles encontraram ali. Que é uma região do espaço-tempo que o campo gravitacional é tão extremo, mas tão extremo, ou a gente também pode falar que a curvatura do espaço-tempo é tão extrema que nem mesmo a luz consegue escapar. Então é isso que é a definição de um buraco negro. A região onde a curvatura é tão extrema que nem a luz consegue escapar.